Olá, seja bem-vindo à aula de número 5 do curso Infância Protegida, Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. A videoaula de hoje tem como tema o que revelam os dados. Você vai entender por que a construção de bons dados é tão relevante para a definição das políticas públicas de enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes. Fique agora com a jornalista Raíssa Veloso. Boa aula! Olá pessoal, sejam bem-vindos ao módulo 5 do curso sobre enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Neste módulo nós vamos discutir a importância da produção de dados. Nos fascículos anteriores, você pôde entender por que o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes faz parte de uma luta mais ampla em defesa dos direitos humanos. Além disso, pôde conhecer os direitos que são previstos a esse público e também as violações, como a violência sexual, que é o tema deste curso. O fenômeno da violência sexual contra crianças e adolescentes acontece em todo o mundo. Segundo a revista britânica The Economist, ele pode ser considerado uma ameaça universal, porque acontece em todos os países, independente de condição econômica. Apesar disso, é muito importante conhecer as especificidades de cada território. Nenhum Estado pode traçar políticas públicas efetivas para o enfrentamento desse fenômeno sem conhecer a realidade local. A mesma revista britânica, The Economist, elaborou um índice que foi traduzido para o português como Fora das Sombras. Esse índice calcula a eficiência dos governos em responder às violências sexuais contra crianças e adolescentes. De um grupo de 60 países, o Brasil ficou classificado na 13ª posição. Apesar de bem classificado, a revista considerou que o Brasil apresenta duas grandes dificuldades no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. A primeira barreira apresentada pela revista sobre o caso brasileiro diz respeito à baixa capacidade dos governos em investirem em equipamentos e capacitações para o enfrentamento desse fenômeno. E o segundo diz respeito à baixa capacidade de coleta e divulgação de dados referentes a esse fenômeno. Ao ouvir a frase, o Brasil está vivendo um aumento expressivo de casos de estupro e as principais vítimas são crianças e adolescentes, é possível ter uma ideia do que está se passando no território brasileiro. Mas muitas perguntas ficam no ar. Que aumento expressivo é esse? Quais períodos históricos estão sendo comparados? Por que crianças e adolescentes são as principais vítimas? Só é possível responder essas perguntas se houver a produção de dados. E se eu disser para você que 3 de cada 4 vítimas de violência sexual no Brasil no ano de 2018 tinham até 19 anos? Se você fosse gestor ou gestora pública, como você conseguiria incidir sobre essa realidade? Sem saber o perfil das vítimas, o contexto onde acontecem essas violações, quem são esses agressores, fica muito difícil traçar um plano de ação para incidir nessa realidade social. É por isso que a produção de pesquisas é tão importante. Isso está previsto, por exemplo, no Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, elaborado ainda no ano de 2000. Esse plano prevê que a análise de situação seja uma primeira etapa, onde seja feito levantamentos de dados e produção de diagnósticos sobre o fenômeno da violência sexual. Com o processo de revisão do Plano Nacional em 2013, ficou constatado que quando a produção de dados é ruim, isso impacta também na elaboração dos indicadores. Foi por isso que foi inserido um eixo chamado Estudos e Pesquisas, baseado numa diretriz do Plano Decenal. O Plano Decenal é o Plano Nacional dos Direitos Humanos das Crianças e Adolescentes. A diretriz 12 desse plano prevê que a elaboração de estudos quantitativos e qualitativos são essenciais para traçar as políticas públicas de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Mas a produção de dados sobre esse fenômeno não é tão simples e enfrenta grandes barreiras para ser efetivado. Uma delas diz respeito ao silenciamento, ao circuito de silenciamento no qual estão inseridas essas crianças e esses adolescentes que passam por essas violações. Isso porque o tema da violência sexual contra o público infanto-juvenil é um tabu social. Os dados apontam que 80% desses casos acontecem em ambientes familiares às crianças e aos adolescentes, ou seja, nas próprias casas, nas casas de parentes ou de vizinhos. Isso faz com que o tema se torne um tabu social. É muito difícil para as pessoas que passaram por tais violações falarem sobre isso. Quando o silêncio é enfim rompido e as denúncias conseguem ser feitas dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, vem aí uma outra barreira para a produção de dados, que é a subnotificação, ou seja,
as notificações que estão bem abaixo da realidade. Estima-se que para cada caso que é denunciado, outros 9 foram silenciados. Além disso, essas denúncias podem entrar no sistema de garantia de direitos das crianças e adolescentes a partir de diversos atores. Pode ser pelo Conselho Tutelar, pelos profissionais das polícias, da Justiça, pela saúde, pela notificação das escolas, pelos profissionais da assistência social. E como no Brasil não há uma integração desses sistemas, fica ainda mais difícil traçar o cenário da violência sexual contra crianças e adolescentes. Outro problema que pode ser percebido quando tratamos dessa temática é a falta da atualização das pesquisas já feitas. Aqui no Ceará, por exemplo, decorrente da aprovação do Plano Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes no ano de 2002, 2 importantes pesquisas foram produzidas, em 2003, sobre exploração sexual, e em 2004, especificamente sobre abuso. De lá para cá, esses dados nunca foram atualizados, ou seja, estas pesquisas vão completar a maioridade sem nenhuma atualização. Fica difícil para o gestor público, então, em 2019 ou em 2020, traçar políticas públicas efetivas com dados tão antigos. Para entender como a vida de crianças e adolescentes que foram explorados ou abusados sexualmente é marcada por um circuito de silenciamento, vamos recorrer aos dados de uma pesquisa elaborada e publicada no Ceará em 2004, que trata especificamente dos casos de abuso sexual. Segundo essa pesquisa, mais de 50% dos jovens responderam não aceitar a situação de abuso pela qual passaram, e uma parcela significativa, mais de 20%, afirmou não ter revelado para ninguém a violência sofrida, mantendo esse circuito de silenciamento. E quando decidem contar, a mãe aparece como a figura mais procurada pelos adolescentes. Em apenas 9% dos casos, a revelação de ter passado por um abuso sexual é feita a um profissional. Isso confirma a hipótese de que, por se tratar de casos que acontecem muitas vezes dentro de ambientes familiares, onde existem relações estabelecidas de poder, de referência e de afeto, muitas vezes quem passa por esses abusos não denuncia. Agora que você já sabe por que é tão importante produzir bons dados para enfrentar a violência sexual contra crianças e adolescentes, vamos falar especificamente sobre o que esses dados revelam, tanto para o cenário do Brasil quanto para o cenário do estado do Ceará. Pegando o balanço geral do Disque 100, que é o canal do governo federal que recebe e encaminha essas denúncias sobre violações de direitos humanos, entre os anos de 2011 e 2018, quase 200 mil queixas relacionadas à violência sexual contra crianças e adolescentes foram registradas. Só no ano de 2018, as queixas referentes à violência sexual contra crianças e adolescentes chegaram ao número de 17 mil denúncias. Por essas denúncias do Disque 100, é possível saber melhor o perfil dessas vítimas, tanto de abuso quanto de exploração sexual. No Brasil, no ano de 2018, por dia, 42 meninas com idades entre 10 e 13 anos foram abusadas ou exploradas sexualmente. Outros dados importantes sobre o tema que nós estamos discutindo vêm da área da saúde. Segundo o boletim epidemiológico elaborado pelo Ministério da Saúde, dos 186 mil casos notificados entre os anos de 2011 e 2017 no Serviço Único de Saúde brasileiro, 76,5% dos casos de violência sexual se referiam a crianças e adolescentes. E ao esmiuçar melhor esses dados, qual o perfil dessas vítimas que nós podemos ter acesso? O perfil dessas vítimas de violência sexual atendidas pelos serviços de saúde pública no Brasil entre 2011 e 2017 correspondia a 74% de vítimas do sexo feminino. Além disso, mais da metade dessas vítimas estavam situadas na faixa etária entre 1 e 5 anos de idade. Metade delas eram negras e 3% possuíam alguma deficiência ou transtorno. Os dados da saúde revelam ainda que entre os tipos de violência sexual contra crianças e adolescentes mais frequentes estão o estupro e o assédio. Além disso, os dados revelam que, ao contrário de um imaginário coletivo que pensa que o responsável pelo abuso é um homem desconhecido, na verdade ele é sim um homem, em boa parte dos casos o responsável por essa agressão é do sexo masculino, mas em 40% dos casos ele tem vínculo familiar com as vítimas. E em 70% dos casos, essas violações sexuais contra crianças e adolescentes acontecem no ambiente da casa dessas vítimas. Agora que já falamos sobre o cenário nacional,
Vamos focar nos dados referentes à realidade do estado do Ceará. Segundo o Balanço Geral do Disque 100, entre os anos de 2011 e 2017, 8 mil denúncias foram registradas de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Só no ano de 2018, esse número ficou em 616 denúncias, o que coloca o Ceará como o 8º estado no ranking entre as unidades federativas brasileiras e o 2º estado entre o ranking de estados nordestinos, atrás apenas da Bahia. Quando juntamos os dados do Disque 100 com os dados do MAPEA, que é um levantamento produzido pela Polícia Rodoviária Federal sobre os pontos críticos de exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais do Brasil, vamos ver que o Ceará é um dos 9 estados que tem os maiores índices em ambos os levantamentos. Vamos falar agora dos dados produzidos pelas pesquisas que vieram depois da aprovação do Plano Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Essas pesquisas, publicadas em 2003 e 2004, foram produzidas pela Universidade Estadual do Ceará com apoio do Fundo das Nações Unidas, o UNICEF, e elas revelam importantes dados sobre a realidade cearense. Os dados da pesquisa de 2003 foram produzidos sobre a realidade de 18 municípios cearenses, a partir da coleta de 151 entrevistas com vítimas de exploração sexual. E o que esses dados revelam para a gente? Fundamentalmente, 2 fatores que atravessam a sociedade cearense. O primeiro é a desigualdade de gênero, ou seja, o machismo. Os dados revelam que em 90% dos casos de exploração sexual, as vítimas eram meninas, e em 90% dos casos, os agressores eram do sexo masculino. Além disso, um segundo fator que é importante para a gente entender esse fenômeno da exploração sexual no Ceará é o contexto de vulnerabilidade social em que estão inseridas essas crianças e esses adolescentes. Boa parte dessas vítimas não tinha renda própria. Boa parte delas, a renda familiar era menor que um salário mínimo, a maioria tinha tido acesso, mas não tinha permanecido na escola, e boa parte dessas crianças e adolescentes explorados não se sentia nessa condição de exploração. O que mostra que essa já é uma condição que faz parte da vida deles desde muito cedo, dependendo dessa relação que é violenta para comer e viver. Já a pesquisa que tratou especificamente dos casos de abuso sexual no Ceará, os dados foram coletados em 22 municípios desse estado. E as entrevistas foram realizadas com 161 crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. Assim como a pesquisa do ano anterior sobre exploração sexual, o traço do machismo está novamente presente. 82% das vítimas eram do sexo feminino e 100% dos responsáveis por essa violência eram do sexo masculino. Além disso, em 80% dos casos, os agressores eram próximos das vítimas, o que comprova a existência de uma expressiva violência intrafamiliar, ou seja, dentro das casas de parentes ou vizinhos. É esse silêncio que impede o maior enfrentamento ao problema da violência sexual. Agora, você vai poder observar o que os dados dessa pesquisa em relação ao cenário de abuso sexual no Ceará revelam sobre o perfil das vítimas. Para isso, criamos 2 infográficos que vamos mostrar agora para você. O primeiro infográfico, que você vai ver agora na tela, mostra que é expressivo o número de crianças com idades menores do que 8 anos precocemente abusadas. 32,3% do total dessas crianças entrevistadas estão situados na faixa etária compreendida até 12 anos de idade. Por essa pesquisa, também é possível notar que essas crianças são marcadas pelo silêncio, já que uma pequena parcela, apenas 4,4%, se refere explicitamente às violências sofridas. A pesquisa mostra também que essas crianças são marcadas pela melancolia, pois para mais da metade delas, elas dizem que se sentem tristes, sozinhas ou ruins, e são marcadas ainda pelo constrangimento, principalmente em relação ao corpo. 15% afirmaram ter vergonha de ficar despidas e 2,7% se envergonham de partes do próprio corpo. Já o segundo infográfico, que você está vendo agora na tela, traz informações que dizem respeito especificamente ao perfil dos jovens que sofreram abuso sexual. Então, entre esses jovens, 93,8% pertencem ao sexo feminino e 52,8% tinham idades entre 12 e 14 anos.
E a outra metade, 46,6%, estavam entre as idades de 15 a 18 anos durante a realização dessa pesquisa publicada em 2004. Então, se você somar as crianças e os adolescentes que sofreram abuso sexual com menos de 12 anos, o resultado se mostra alarmante. 70% das vítimas tinham idades inferiores a 14 anos. Assim como no restante do país, a maioria dos abusos sexuais a adolescentes ocorreu no ambiente familiar ou na casa de vizinhos. Pelo volume das informações e pela complexidade do fenômeno, você pode perceber que a produção de dados para a orientação das políticas públicas de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes demanda investimento e conhecimento. A construção de planos e de políticas de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual só é possível a partir da compreensão global sobre as características que constituem a realidade social em que estão inseridas essas vítimas. É isso aí, nosso módulo 5 fica por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado deste conteúdo que tratou sobre a importância da produção de dados para o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Mas o curso continua. Até mais! Na aula de hoje, você pôde perceber que a produção de dados para a orientação das políticas públicas de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes demanda investimento e conhecimento. Na aula de número 6, você terá acesso a toda a conquista para o movimento de direitos da infância e da adolescência a partir do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. A instrutora será Ana Lídia Rodrigues Lima. Não se esqueça de que você pode acessar todo o conteúdo do curso no site fdr.org.br/wane. Obrigada pela atenção e até o próximo encontro.